versículo 17. Gálatas 6, versículo 17. Olha, se vocês quiserem adquirir o livro de Hebreus, vocês entram no WhatsApp comigo, eu passo o WhatsApp do irmão que imprime e vende esse livro. Aqui estão todas as pregações que o irmão Brana fez sobre o livro de Hebreus. É muito bom. Aí vocês podem falar com ele envia para vocês. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Bondoso Deus e Pai, novamente, Pai, venha falar conosco através da sua palavra. Amém. Abençoa teus filhos e tuas filhas e fala mais uma vez e abençoa cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus fala conosco através da sua palavra. Tem gente que quer subir o monte para pedir para Deus falar com eles. Você já tem a Bíblia em casa, Deus fala com você através da sua palavra. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre como ele se parece. Como é que você acha que Jesus se parece? Você nunca viu ele, né? Eu também nunca vi. Você já teve uma ideia como ele se parece? Se ele aparecesse para você com uma coroa de espinho, com cravos em suas mãos, nos seus pés, o sangue pingando, você ia dobrar os seus joelhos para adorar? Eu estava lembrando aqui que o mensageiro Martim estava na sua sala de meditação e de repente apareceu diante dele aquele anjo lindo, bonito, coroa, não de espinho, mas coroa de ouro na cabeça, vestes resplandecentes, e disse: Martim, não está me conhecendo? Martim está se preparando para pregar. Eu sou teu Salvador, eu sou Jesus. Martim parou, olhou para ele, olhou na cabeça, aos pés. O irmão Brana disse que aquilo ali era uma isca para os pentecostais, eles iam engolir com chumbada e tudo. O povo ia pular, gritar, falar em língua, mas Martim começou a estudar ele, dos pés à cabeça. Começou a ver aonde aquele anjo se encontrava, dizendo Jesus, se encontrava dentro da Bíblia. Por isso nós temos que conhecer as Escrituras. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aí aparece qualquer homem por aí, qualquer um. Aquele é o grande homem, mas dá uma examinada. Primeiro você começa com o batismo. Ele já é batizado na Trindade, aí descarta. Aí ele já crê que mulher pode pregar, pode ser pastora, descarta. Martim começou a olhar aquele anjo e era um ser. Pareceu para ele, parecia uma visão, parecia tão real. Ele olhou a coroa, aí ele veio na Bíblia. Disse: não, mas o meu Senhor vai ser coroado no final. Esse já está coroado. Não é ele. As outras coisas tudo parece com Jesus. Jesus, como João viu em Apocalipse. Só a coroa
Martim disse assim: Satanás, vai-te embora, meu Jesus ainda não foi coroado. Subiu. Ele não enganou Martim, mas quanto ele já enganou? Um anjo apareceu para mim, esse falou comigo, aquele outro, e tem gente que forma igreja. Joseph Smith, ou José Smith, o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também é baseado na visão de anjo, de umas placas que esse anjo trouxe para ele, ele traduziu, e o anjo chamava Moroni, só que não bate com a Escritura. Era o mesmo Satanás que apareceu para Martim. Você viu a igreja que formaram? Tem até um estado nos Estados Unidos, Utah, que é dos Mormons. Até um estado, como o Rio Grande do Sul, governador, senadores, deputados, prefeitos, vereadores daquele estado são todos mormons. E um anjo que apareceu para o Joseph Smith. O irmão Bruna disse: eu não duvido que o anjo não apareceu, só que aquele anjo não era escriturístico. Você tem que saber como é que ele se parece. Vamos dizer, alguns de vocês foram da Assembleia de Deus. Será que é de Deus mesmo? Será que ela se parece com a igreja de São Mateus 16, 13 a 19? Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que a Assembleia de Deus se parece com Jesus? Vamos ver, vamos pelo batismo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Já é Satanás. Parágrafo 57 da mensagem Unidade. Mombrana diz que tudo que é contrário aos princípios de Deus é o diabo. Porque se a Assembleia de Deus se parecer com Jesus, a católica também. Que diferença? Só porque tem santo lá dentro? Mas eles adoram uma placa, uma denominação, e os outros lá adoram o Benedito, e este, aquele, o Sebastião. Vamos para a igreja adventista. Se parece? Mas nós guardamos o sábado. Mas Jesus já não guardava. Ele já era senhor do sábado. E o batismo? Trindade. Mulher pregadora. Não parece com ele. Satanás. Martim disse: olha, os pés parecem. As vestes também, está de acordo. Aí foi Isaías 6, estava de acordo. Mas quando chegou na cabeça, diz que o diabo faz a tampa, faz a panela e esquece da tampa. Aí a tampa não dava. A tampa era muito pequena. Aí Martim olhou: esse só pode ser o diabo. Jesus não foi coroado ainda. Satanás se vestiu de Jesus no futuro. Como ele seria no futuro? Ele olhou na Bíblia. Vai ser assim, então vou botar uma coroa, vou aparecer para o mensageiro. Chegou Martim: não me conhece? Eu sou teu Salvador, eu sou Jesus. Martim começou a estudar. Você já estudou esse anjo? Você já estudou essa igreja? Essa doutrina? Você vê que na era de Martim era a era da doutrina de Balaão. A era de Irineu era a era da doutrina dos Nicolaítas. A era de Tiatira era do jezabelismo.
Aí você vê um pastor, não tem importância você cortar as pontinhas do cabelo, né? Usar pintura. Aquele pastor diz, não tem, Jesus só quer coração. Aí você começa a examinar esse pastor de cima e embaixo. Satanás. É duro, né? Você vê um grande pastor, né? Não vamos citar o nome, mas nós temos grandes pastores na televisão. Mas examina ele e dá um nome para ele. Vê se ele parece com Jesus. Vê se ele encaixa no livro de Atos dos Apóstolos. Vê se ele encaixa nas epístolas de Paulo. Você vê o ministério, vê se ele encaixa dentro da mensagem de Brana. Se você vê um grupo que está esperando o retorno do irmão Brana, ele não encaixa. Então é Satanás. Nós não estamos exaltando a Satanás, nós estamos só desmascarando. Irmão Brana disse, se ele aparecesse para mim com coroa de espinho, cravo nas mãos, eu não ia acreditar nele. Porque quando ele saiu da terra, ele voltou para ser a luz de novo. Ele não foi para o céu com a cabeça furada. Ele voltou. Para Tomé ele mostrou. Mas quando ele apareceu a Saulo, ele era uma luz, ele era o Logos, ele era o Filho de Deus, aquele que foi desde o princípio, aquela luz. Jesus era a carne, era o corpo que aquela luz habitou. Então nós temos que conhecer a Ele. Satanás não vem com a farda dele de prisioneiro. Não, ele vem parecendo Jesus. Você vê como é que ele bota o nome da igreja dele? A Bíblia diz que ela está cheia de nome de blasfêmia. E ele vem e diz, olha, bota Deus é amor. O outro bota cristã do Brasil. Bota Assembleia de Deus, Brasil para Cristo. E tanto isso aqui e aquilo outro. Mas tudo bem, que nomes bonitos. É Fonte de Belém. É no bairro que eu moro ali, é tanta igreja, tanto nome. Mas você tem que ver se parece com Jesus. Você vai ali e você vai conversar com o pastor, ver se ele parece com Jesus. Porque quando você chega na era de Pérgamo, o Brana disse que Satanás tinha botado seu trono naquela igreja. E hoje a gente fica meio com medo de falar as coisas. Satanás tinha botado seu trono ali, a doutrina era de Balaão. Era de um profeta, mas falso. Temos que ver se o nosso lar se parece com o lar de Abraão. Abraão tinha muita falha, mas Sara lhe chamava de Senhor. E ele amava ela. Tanto que ele comprou até um chão para enterrar ela quando ela faleceu. Porque ele esperava encontrar ela na ressurreição. E quando Jesus ressuscitou, ele estava ali com Jesus. Ele sabe. Porque aqui na carta aos Hebreus, o irmão Brana disse que o povo reconheceram. Disseram, mas quem são aquele casal ali? E o irmão Brana disse que Abraão disse para Sara, estamos sendo reconhecidos, vamos
Vamos sair fora daqui. Estamos sendo reconhecidos. Viram que eram pessoas que não eram dali. Então, se eu ver, disse o irmão Brana, eu não creio. Porque ele não tem mais escravo nas suas mãos. Que tal o irmão Brana chegar aqui, calvo? Não é ele. Ele não vem daquele jeito. Ele será um dos nossos irmãos. Ele não é Deus. É irmão nosso. Nosso profeta. Ah, mas como é que você está dizendo que Brana, o nome Brana é o nome de Deus, o novo nome de Deus? E se parece, eu lhe darei uma pedrinha branca e nela escrito um novo nome. Você pega a mensagem e ele diz: BRANHN é perfeição. Mas gente, hoje nós vamos ter que colocar esse povo tudo ali, examinar eles pela mensagem. Com eles nos examina também. O irmão Brana, falando em obra-prima, ele disse que depois que a obra, a pintura, a escultura termina, ela vai para o salão dos críticos. Vai para o salão dos críticos. E eu creio que esse é o tempo que a obra-prima de Deus está no salão dos críticos. Apocalipse 10, 8 a 11 está no salão dos críticos. Cada um tem trazido a sua arte, a sua obra, porque ela tem que ser criticada. Senão ela não pode ser aprovada. Agora veja que Satanás, ele presume a coisa. Aí chega ali e diz: Martim, já está tudo pronto. É eu mesmo. Aí Martim foi: tem que criticar essa obra. Vamos ver que obra é essa. Não, isso é Satanás. A coroa não é agora. Recém estamos na terceira era. Eles nem sabiam da carta que João tinha escrito. A visão de Pátio. Eles nem sabiam, a Apocalipse estava em cumprimento, a zero, o selo se abrindo. E ele se meteu ali quando o terceiro selo estava sendo aberto. Ele já foi descoberto, porque a terceira era foi o terceiro selo. Ele já foi descoberto. Martim disse: Satanás, vai. Meu Senhor ainda não foi coroado. Agora, com quem nós parecemos? Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. A gente vê hoje tanta pregação. Vamos ver se essa pregação se parece. Com quem? Aí vamos usar um exemplo mais simples. Aí vem as duas mulheres, ou um casal, ou os dois homens da Testemunha de Jeová, e apresenta a sua pregação, e você diz para eles assim: quem é Salvador? Jesus ou Jeová? Eles: não, quem é Salvador é Jeová. Mas em Lucas 2:11 diz que eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Como é que você diz que Jesus é menor do que Jeová? Não enquadra, é Satanás. Mas por que estamos falando dessas coisas? Hebreus capítulo 2, primeira parte, 39. Simplesmente sair e ter qualquer tipo de sensação ou qualquer outra coisa. Oh, glória a Deus, é isso. Você está enganado.
A Bíblia diz que nos últimos dias o diabo personificaria o cristianismo de tal forma nos últimos dias o diabo personificaria o cristianismo. Quando Moisés esteve no Egito para tirar o povo de Israel, ele foi com sinais, mas Faraó também tinha operador de sinais lá, que podia personificar. Agora, eles não apareceram primeiro e jogaram as varas e elas se transformaram em serpentes. Primeiro eles tiveram que ver Moisés fazer. Depois que eles viram Moisés transformar aquela vara em uma serpente, eles também vieram e fizeram a mesma coisa. Eles eram os personificadores. Depois que o irmão Branham apareceu discernindo os pensamentos das pessoas, depois apareceu os personificadores. A igreja começa em Jerusalém, no ano 30. Veja só que passou-se 300 anos. E Satanás só vinha estudando essa luz. Porque ele já tinha personificado o judaísmo. Quando Jesus veio, aqueles judeus saduceus, ele chamou de filho do diabo. Eles estavam personificando a mensagem de Moisés, a um ponto deles dizer: nós somos de Moisés. Eles não reconheciam aquele que Moisés falou sobre ele. Ficou 300 anos. O que vamos fazer? Vamos levar o governador para dentro da igreja. Vamos levar os oficiais para dentro da igreja. Se converter. Se passou 300 anos, que no ano 100 a igreja já estava em decadência. Mas quando chegou em 325, ele formou a sua igreja. A Igreja Católica Romana. Batismo de criança, batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, padres, arcebispo, cardeal, papa. Mudou. Efésios 4 e 11, ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestre. Então eles colocaram papa, cardeal, bispo e arcebispo e padre. Os 5 ministérios só mudaram. Que é isso? Não enquadra. É Satanás. Fizeram dos apóstolos santos. Não, nós vamos botar Paulo santo e Pedro santo. E o povo vai vir tudo adorar. E a igreja mergulhou nas trevas. 1000 anos de trevas. O irmão Branham disse: o diabo personificaria o cristianismo de tal forma que, se possível, enganaria até os escolhidos. Isso é correto. Ele personificou. Por isso que uma vida cristã não pode ser personificada. Você tem que ser o que você é. Agora, quando você nasce de novo, muda a sua natureza. Sua natureza é mudada. Senão você é um crente fabricado. Você não teve revelação da mensagem. Você não teve revelação do Calvário. Você sabe o que é ter revelação do Calvário, de Cristo? Pedro teve a revelação de Cristo. A revelação veio a ele. Não é o conhecimento, é a revelação. São Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu me pareço com ele.
irmão Brana disse que no seu tempo tinha muitos homens que pregavam. Logo que o irmão Brana começou, porque a cura foi para chamar a atenção, a atenção das pessoas para a revelação dos selos. Mas veja só o que aconteceu no dia do irmão Brana, para tirar a atenção do povo para não ouvir o profeta, porque ali era o ômega, era Deus em carne novamente. Nós vemos pelo discernimento, nenhum homem na terra conseguiu fazer, mas Satanás tentou chegar perto. Aparecia homens que fazia sair sangue sem cortar suas mãos. Aqui está Cristo, e o sangue escorria da palma das suas mãos, óleo saía das suas testas, sem despejar óleo. Aí você olha aqui, Satanás novamente. Grandes homens pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam àquele tipo de seita, aquele evangelho torcido. É como as pessoas vieram do evangelho torcido. Por isso, quando você vê a mensagem, você tem que nascer de novo, começar tudo de novo. Nós viemos da Pentecostal Unida, viemos da Apostólica, viemos da Assembleia de Adventistas, Testemunho de Jeová, viemos de um montão de seita. E quando chegamos aqui, tem que nascer de novo. Deus não aceita aquela experiência de forma alguma. Você tem que trazer as marcas dessa mensagem. Você tem que conhecer a Cristo, conhecer Ele. E nos dias do profeta, por isso o irmão Brana estava falando isso aqui. Eu tenho muita mensagem aqui, nosso tempo já está no final. Ele disse, se ele aparecesse, ele disse, eu não ia acreditar. Vou somente ler um parágrafo só aqui. Alimento espiritual em seu devido tempo. Agora, se ele aparecesse num corpo físico, parecendo exatamente como a cabeça de Cristo aos 33 de Offerman, e o sangue correndo de sua mão e assim por diante, cicatriz de prego sobre ele, eu não aceitaria isso. Não. Quando ele vier, ele mesmo, todo olho verá, toda língua o confessará, e como o relâmpago vem do Oriente ao Ocidente, assim será a ver. Não cremos nesses cultos e seita, cremos que Deus é a palavra. Ele disse, eu não posso aceitar um Cristo vindo desta forma, porque quando ele saiu daqui, ele voltou a ser a luz. Mas não somente na América, mas no mundo, E nós vemos aqueles pregadores que colocavam e colocam na igreja até hoje muitas muletas, artefatos, botas. Isso aqui foram os milagres dessa igreja. Aí você vai ver ela no batismo, é o batismo católico. Não se parece com a igreja primitiva, não se parece com Cristo, não é sua esposa. Se parece com Apocalipse 17, a grande meretriz. A aparência dela. Você encontra alguém, colega de serviço, de escola, parente, e aí você é sincero com o parente, diz, olha, só que a sua igreja não enquadra, não encaixa aqui, na porta estreita. Ela não se parece com a igreja de Atos 2. Ela tem que se parecer com essa igreja. Você vai mais fundo. Apocalipse 10, ela tem que também encaixar em Apocalipse 10, 1 a 7. Apocalipse 10, 8 a 11. Ela tem que se encaixar ali. Porque você notou a pirâmide? Hoje
hoje a mensagem é a pedra de coroa. Tem que se encaixar aqui nessa pedra. É o amor divino. Ela é amor divino nesse dia. Então temos que parecer com Ele. Nós temos que seguir as marcas que Ele tem deixado na areia do tempo. Mas você tem que olhar se é o pé dele mesmo. Porque se for o pé dele, e ele é você e você é ele, seu pé tem que se encaixar ali naquela marca. Não vai atrás desses passos, pode ser outro. Porque ele é personificador do cristianismo. Isso aqui é a mensagem. Mas bota o pé ali. Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Diz o profeta Isaías. Paulo fala aos romanos também. Bota o seu... mas não encaixa. O pé dele é grande, ou então o meu é pequeno. Esse outro passo aqui encaixa. Esse outro... esse aqui encaixa. Batismo, Santa Ceia, lava-pés. Isso aqui tudo encaixa. Mas esse outro aqui não, esse aqui é um outro. Tem um intruso aqui. Quando o semeador foi semear, à noite veio o inimigo e semeou o joio no meio. E eles cresceram juntos. Você tem que examinar a Escritura e ver quem são eles. Ver que São Paulo chamou esses falsos obreiros de cães. Cães é cachorro. Ele chamou aqueles do seu dia de cães. Você sabe que o cão, ele come o próprio vômito. Aí quando você vê, não é Jesus. Não se parece com ele. E o profeta Isaías chama ele, sabe de quê? Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Isaías 56, versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam toscanejar. E esses cães são gulosos, não se pode fartar. Eu ia dizer algo aqui, dentro da palavra. E eles são pastores, diz o profeta, que nada compreende. Pastores que nada compreendem. Você vê o pastor dando ceia com suco de uva, com bolachinha. Ele não conhece as escrituras. Aí tem gente que diz, coitadinho. Mas para chegar a pastor não pode ser coitadinho, tem que ter chamada. Como eu falei ontem no culto. Tem que ser chamado por Deus. Quando Deus chama, Deus capacita. Amém. Verdade. Então ele vem e diz, está errado cortar seus cabelos, se pintar, usar roupa sumária, indecorosa. Às vezes a gente pensa, será que o povo está preparado para ouvir o que está vindo ainda? Deus tem algo mais forte ainda, gente. Você sabe por que as pessoas hoje estão reunindo, escutando fita, CD? O CD, você bota qualquer CD ali do irmão Branco. Hoje nós vamos escutar sem dinheiro e sem preço.
Mas quando Deus te dá uma inspiração dentro da mensagem, é outra coisa. Isso é bom. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. E os cães vão para onde? Onde é que são lançados os cães? Vamos ao Apocalipse? A gente tem que voltar a ler a Bíblia. Você lê a mensagem, lê a Bíblia também. Apocalipse 21:8. E Apocalipse, eu já estou terminando. Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22, 22, verso 15. Os cães são pastores. Tem pastores que são feiticeiros. Lembra que o irmão Brana fala daquela irmã? Ele disse que o seu pastor está paralítico. Ele disse que você era uma feiticeira. Adivinhadores. Um certo tipo de bruxaria que se faz nas igrejas hoje. Eles trouxeram o bruxismo para dentro das igrejas, para os púlpitos, que eles querem poder. Eles querem impressionar o povo. E as pessoas dizem: ah, que homem poderoso. Mas pergunta ele o nome do pai. Ele não sabe nem o nome do pai. Pergunta a ele se o cordeiro ainda está no trono ou já saiu. Pergunta a ele qual é o novo nome. E se ele não sabe, você vai ver que é um bruxo. Você viu que o profeta Isaías disse? Esses cães são pastores que nada compreendem. Você sabe onde eles vão parar? Apocalipse 22. Ficarão de fora os cães. Verso 15. E os feiticeiros. Aí, falando em feiticeiro, nós pensamos que só nesses aí que vão para a encruzilhada. Não é só esses, não. A palavra feitiço quer dizer coisa que foi feita. Coisa de sal grosso. E assim sucessivamente que eles usam hoje, nesses meios dos neopentecostais, pentecostais, isso tudo veio da feitiçaria, do bruxismo. Sete semanas de campanha, 7 disso, 7 daquilo. Fora ficarão os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas. Você sabe quem são os homicidas? Vou mostrar só uma escriturinha aqui. 1 João. Vamos 1 João, capítulo 2. Troca o óculos. Quem é o homicida? 1 João 2. Não, 3 e 15 também.
Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele em vida eterna. 1 João 3:15. Então fora ficarão os homicidas e os idólatras. Você deixou de adorar a Deus para adorar uma denominação, para adorar um homem. Tem gente que adora o teu irmão Branda. Tá? Se o tempo passar e Deus recolhe para suas mãos, eles vão querer também adorar. Mas isso já é grande tribulação. Idólatras. Sim, depois da morte dos apóstolos foram adorar os apóstolos. E hoje, depois da morte do irmão Branda, eles vão adorar, vão até lá no túmulo do irmão Branda. E dobra o joelho diante da foto do irmão Branda. Tinha idolatria com o crucifixo dentro da igreja de Jesus. Sabe qual era a idolatria? Está nas eras. A igreja católica diz: se você não beijar o crucifixo, você morre. E os cristãos verdadeiros não beijavam. Você pode ver que na igreja católica eles beijam hoje. O cristão verdadeiro não beijava e morria. Porque o crucifixo é somente um símbolo que nos mostra como o Senhor morreu. É como a foto. Tudo é símbolo. Ali, irmão Brando disse: não é ele. Ele disse: você vê o pilar de fogo. O próprio Senhor Jesus voltou novamente a ser o Logos, o Elohim, o pilar de fogo. Então ficarão os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, você aborreceu o seu irmão, sua irmã, você é homicida. E o homicida não tem vida eterna, não tem eleição, é cainita. Caim matou o seu irmão, porque ele não tinha vida eterna. Gente, e às vezes a gente aborrece um ao outro. A gente tem que acertar com nossos irmãos, parente, vizinho, pai, mãe. Você tem que honrar sua mãe e seu pai. Para quê? Efésios 6, a partir do verso 1, ele disse: é um mandamento com promessa, para que prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe. Às vezes as pessoas pensam que não precisa de Deus. É só ter a coisa material. Ontem eu estava ouvindo de um rapaz que depois que fez a sua casa, uma chácara bonita, linda, 50 e poucos anos, deu um ataque do coração, um ataque fulminante, e ele morreu. Fulminante. E a chácara, e a casa, e o carro. O Gugu foi arrumar o filtro do ar-condicionado e caiu. Já caiu morto. No mesmo dia morreu. Aí a imprensa, fortuna de 170 milhões, ganhava 3 milhões. A morte não olha quantos milhões você ganha, os bens que você tem. É que você teve a oportunidade de se acertar com Deus e não quis. Prefere a cerveja, o uísque, as praias, prefere o mundo. Vou gozar mais um pouco. Um rapazinho pediu oração para mim, deve fazer um mês atrás.
Esse rapaz foi notícia no Fantástico, Domingo Espetacular. Foi um dos crimes mais bárbaros no Rio Grande do Sul, que foi notícia para todo mundo. E esse rapaz soube que eu estava em determinado lugar e me pediu oração. Ele já estava solto, ele era de menor. E eu disse, essa é a minha oportunidade. Mas ele não parecia um assassino. Ele parecia um menino. Chefe de tráfico. E eu tive que aproveitar a oportunidade. Eu disse, por que você não se entrega a Cristo? Deixa Ele entrar no seu coração. Ele disse, eu quero só uma bênção, eu não quero isso agora. Recebi uma ligação essa semana e a irmã disse, pastor, a polícia de Porto Alegre veio com armas pesadas e levou ele preso. Ele podia ir preso com Jesus, né? E talvez nem preso, mas ele teve diante da oportunidade. Eu ainda falei para o sogro dele, domingo, eu disse, irmão, eu não podia perder a oportunidade de falar. Mesmo se ele me desse um tiro na cara, ele estava nas minhas mãos. Foi o que o profeta repreendeu aquele outro profeta por não ter repreendido o rei. Se ele estava nas tuas mãos e você não fez nada. E às vezes as pessoas estão nas tuas mãos e você não faz nada. Mas matou, não. Não mata, ele não vai te matar, não vai me matar se Deus não permitir. Aonde eu entro, gente? Vocês moram aqui. Tem tempo que é toque para recolher, o carro já morou lá, na Florescente. Eu saio de lá de noite. As ruas é cheias de buracos, você não anda 10 por hora, quando chove. Às vezes vocês estão dormindo. Você olha para um lado, é pedaço de carro, para o outro é pedaço de carro no valo. Onde faz a desova. Ele é que nos guarda. Ele é que nos guarda. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Eterno Deus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia daquele moço que agora se encontra no presídio central. Ele rejeitou a salvação, dia da salvação, como diz as Escrituras. E não demorou nem um mês, eles o recolheram. Ele poderia estar lá como uma testemunha tua, ou de repente nem precisaria voltar. Ó Deus, abençoa a igreja que está aqui. Tua palavra não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. Eu te agradeço por essa noite. Te dou graça pelos teus filhos. Abençoa todos os teus filhos que são contribuintes desta obra, dizimistas, ofertantes, aqueles que apoiam essa causa. O Senhor faça deles próspero. O Senhor abençoa cada um, Pai. Dê a vitória para os teus filhos, que nesse momento acha que não pode sair de determinados problemas. Mas, Senhor, se o Senhor colocou ali, o Senhor tira. Dê força e dê graça para cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Estamos despedidos em nome do Senhor. Mais um